Fala galerinha, vamos dar uma voltinha. Nossa, esses vídeos meu começa sempre muito bom, muito bem. Bom, vídeo começa bem é sinônimo de vídeo bom. Então vamos que vamos. Hoje vou falar sobre imigrante. Tem que dar opinião, sim ou não? Mas bom, antes de começar, para quem não sabe, eu sou o Presley e enquanto vou pedalando por aqui nas ruas da França, vou falando um pouquinho sobre a vida aqui na Europa, França, Espanha, Portugal, onde já morei, e um pouquinho do que anda acontecendo pelos arredores daqui. Mas bem, vamos direto ao ponto. Olha, ontem eu fiz um vídeo respondendo ao comentário aqui de um seguidor e hoje eu quero dar a resposta, mas a mim mesmo. Esse vídeo talvez seja meio que um tiro no pé sobre o que eu disse ontem. Vou pôr em contexto. A mulher estava falando que eu não tinha que estar dando opinião sobre a França. Eu falei, olha, caramba, subida pesada essa. Não, eu falei isso não. Eu disse, olha, eu moro aqui, contribuo a essa sociedade, pago minha aposentadoria, meus impostos aqui, e meus filhos estão crescendo aqui. Então, sim, eu vou dar minha opinião, eu vou tirar minha nacionalidade e vou votar e vou contribuir a essa sociedade. Caramba, parêntese, subida a escada logo de manhã assim. Agora é o seguinte, isso foi a minha posição a esse comentário. Mas hoje eu quero ver se eu consigo me pôr um pouco na pele de quem é natural de um país e que tem a imigração chegando assim pesada e querendo dar a opinião. Bom, aí é o seguinte, imagina, você está no seu país e do nada os imigrantes começam a tomar decisões, a mudar a sociedade, mudar a cultura e acabam entrando para a política e elegendo as pessoas que fazem tudo aquilo que está de acordo com o que eles bem desejam e não ao total da população. Tipo assim, vou pôr em contexto. Ao meu ver, as últimas eleições aqui na França foi o seguinte: segundo turno deu Macron e Le Pen, Macron e Le Pen, deixa assim mesmo, preciso estar gastando meu francês não. Então, Macron, ele vai completar 10 anos de mandato lá, então foi renovando os primeiros 5, mas não penso que gostavam dele, hein? Ele ganhou justamente porque do outro lado estava a Le Pen. Só que o problema é o seguinte: eu pensar, o povo não gosta da Le Pen, o povo francês não gosta. Mas tá errado. A Le Pen e as ideias da direita aqui na França são muito, mas muito bem aceitas. O problema é que a Le Pen tinha três coisas assim, bem, como se diz, caramba, polêmicas nas defesas dela, na proposta dela de governo. Ela tinha um ranço pela União Europeia, embora acho que isso não fosse muito para frente, não acho que iam sair da União Europeia. Segundo, ela queria tirar centrais eólicas, sabe, geração de energia com vento e tal, queria tirar isso. E a terceira, e acho que a mais importante, ela queria proibir o véu em espaço público, assim como foi feito na Suíça recentemente. Mas bem, eu aqui com os meus pacientes árabes, ouvi algum deles dizer que ela quer deixar nossas mulheres nuas. Ou seja, para eles, que as mulheres deles não estejam obrigadas a levar véu, ou estejam obrigadas a não levar, ele gosta pelada. Então, como a França já tem que imigrante aqui de pelo menos terceira geração, ou seja, os que chegaram, os filhos e os netos que chegaram. Então, eu estava vendo o dado outro dia
Se você for ver dessa lógica, 30, 30, 30% da população na França é de origem ou de sangue ou de alguma coisa imigrante. Ou seja, é muita coisa. 30% é muita coisa. Tipo, é quase 1 de cada 3 pessoas não é francês. Aí você pensa, cara, esses 30% das pessoas estão decidindo o país. E foi bem assim, as eleições, a Le Pen não ganhou porque os imigrantes votaram pelo Macron. Não que eles gostassem do Macron, eles gostam mais do Mélenchon, que é muito mais esquerda, muito mais socialismo, e que seria uma morte econômica para a França, diga-se de passo. Já deu para ver minha orientação política, né? Mas eles não votaram, eles votaram muito no Mélenchon, e quando passou o Macron, votaram no Macron e não na Le Pen. E foi isso que decidiu o país e que não tem ajudado nos últimos 5 anos. Então, o que eu digo é o seguinte: os imigrantes decidiram as eleições na França. Os imigrantes opinaram, e não só opinaram, senão determinaram o que seria da França. Agora, eu como imigrante, como alguém que defende, que eu tenho que sim dar minha opinião, aí eu meio que fico assim contra a espada e a parede, né? Ah, você está apoiando então que eles façam isso? Não, simplesmente não. Eu disse, no que eu disse ontem, eu falei uma coisa importante, e aqui eu contribuo a essa sociedade. Então, no que eu contribuo para essa sociedade, eu estou gerando um valor, eu estou me integrando. E essa é a maior contribuição que eu posso fazer, a integração. Viver como francês, me relacionar com franceses, gostar das coisas que franceses gostam. Me sinto bem, me sinto cômodo aqui na França. Então, eu quero me adaptar, eu quero que as coisas na França sigam sendo como são na França. Cara, tem cidades que você vai aqui, que é tipo os paraísos para francês, que tem muito mais francês que no resto dos lugares. Ou seja, você vai encontrar mais franceses do que árabes e tal. Esses lugares é maravilhoso, uma calma, uma tranquilidade, uma limpeza, uma beleza, uma educação. E eu quero que isso seja mantido aqui na França. Agora, em contrapartida, lugares onde a população estrangeira é superior, cara, é uma bagunça. Meu companheiro estava me dizendo, ontem ele teve que ir numa academia diferente, porque naquele vai de costume estava fechado, então ele teve que ir num quarteirão mais de imigrantes. Aí ele falando, chegava lá as coisas quebradas, as, a, como se diz, as caixinhas lá para guardar as coisas, os buracos de soco, ou sei lá, de cotovelada, sei lá. Então, tipo assim, cara, isso é um desgosto. Para quem é francês, ver um choque tão grande na cultura deles é um desgosto. E eu entendo totalmente. Então, minha opinião qual é? Imigrante deve se integrar, fazer prova de integração verdadeira para então ter a nacionalidade. Nessas provinhas de imigração, você vai falar inglês, você vai falar o francês, você vai falar o idioma, e conhece um pouco da história, beleza, toma. Não. Eu acho que eles deveriam ser mais pesados com integração. Olha, assim, algo polêmico, assim. Brasileiro, quando chega em Portugal, não faz a mínima para aprender sequer o sotaque português. Ah, mas é português, é tudo aí, é só um sotaque diferente. Cara, mas é outro país. Então, na mínima, eu acho que a gente deveria tentar se adaptar antes de querer opinar, antes de querer fazer as coisas do nosso jeito. Afinal de contas, você está num país que te acolheu, e nesse país o que manda são as coisas desse país, não o que você tem costume. Então, olha, imigrante tem que opinar? Tem. Imigrante tem que tomar decisões assim pesadas. Olha, decisão de votação, acho que tem, como é aqui a lei, né? Só se você tem a nacionalidade. Só que eu acho que eles deveriam endurecer um pouquinho mais nas regras de nacionalidade. Por exemplo, na Espanha, com 2 anos de residência legal para latino-americanos, incluídos brasileiros, você trabalha 2 anos com carta de residência na Espanha e você já pode tirar a nacionalidade. Então, imagina, a pessoa em 2 anos, dificilmente, a grande, muita maioria, não vai se integrar na sociedade, não vai se sentir espanhol, não vai querer defender os interesses da nação. Então, eu acho que é uma muito má opção. Então, já tem que o filho que nasce lá, já pode ter a nacionalidade, já é nacional espanhol. Os pais vão ter o permisso de residência. Você imagina, o que fazem muitos
imigrantes africanos. As mulheres já viajam grávida, parem na Espanha, têm documentos, 2 anos depois já tem a nacionalidade e já podem mudar o destino do país, dependendo do número de pessoas que são. A Espanha ainda não está numa porcentagem de imigração tão alta, mas uma decisão como essa pode ser letal. Você vê uma situação como essa aqui na França, 30% da população é de origem imigrante, cara. E eu sei que é o neto da pessoa que imigrou. Mas, gente, olha, meus pais imigraram, eu fui para Espanha, para Portugal, com 8 anos. Hoje eu tenho meus filhos, e meus filhos em casa comem ao estilo brasileiro. A gente come tudo tipo um prato, não tem de primeiro, segundo prato igual aqui na Espanha, na França. Ou seja, vai ter sempre alguma coisa que vai ser igual à origem dos seus pais. Ou seja, o costume dos meus pais chegaram aos meus filhos. Então, terceira geração não é integrada ao 100%. Então, a outra contradição sua, você falou que você tentava se integrar. Poxa, dá pra se entender, né? Tipos e tipos de integração. Mesmo assim, tem coisas que eu como à la francesa ou à la espanhola. Mas vocês entenderam então qual é o dilema? Aqui na França eles já são um pouquinho melhores nessa questão de naturalização. Acho que a palavra é essa, de quem nasce aqui. Criança que nasce aqui não é francesa, é nacionalidade dos pais. Se chegar aos 12 anos de residência aqui, nos quais os últimos 5 foram aqui, eles podem ter a nacionalidade. Ou seja, é um pouco mais complicado. Mas, bom, depois de 3 gerações de imigrantes, o problema é assim, né? Então, bem, você acha que imigrante tem que opinar? Não tem que opinar? Tem que determinar certas coisas? Você é a favor da naturalização de imigrantes? De facilitar as coisas? De deixar a nacionalidade fácil? Comenta aí. Diz aí o que você acha. Será que eu disse alguma abobrinha que não gostou? Comenta aí, pô. Vai dar uma conversa muito boa. Dá o seu like aí, dá aquela força top aqui. Vida de imigrante não é fácil, gente. Para de chorar, gente. Meu pai chegou aqui, sofreu, comeu pão com o diabo amassou em Portugal e tá aí vivendo bem, vivendo bem, bem integrado, bem respeitado. Lá na Espanha o problema são os latinos, que vivem de um jeito totalmente diferente do espanhol. Normal, né? Mas o problema não é só esse. Porque o chinês, que tem muito lá, também vive de um jeito diferente. Só que não fica fazendo bagunça. É igual aqui, que o árabe faz uma bagunça do caramba. Então, se não fizesse bagunça, ninguém estaria reclamando. O problema é que nós, latinos, normalmente temos um sangue quente, bagunceiro. Isso é um choque muito grande para a cultura europeia. Então, olha, deveríamos pensar um pouquinho mais nisso. Integrar significa muito mais do que ter a nacionalidade, trabalhar aqui. Então, bem, o que eu estava dizendo que meu pai sofreu aqui para emigrar, passou pesar, passou difícil. Quando eu cheguei aqui também foi difícil. E, cara, você dá a volta por cima. Você estuda, você trabalha, você vai por onde e você se sente parte dessa sociedade. Embora como imigrante é o que dizem, você nunca vai estar no seu país. Mas no meu país eu também não estou no meu país. Que dá pra ver que esse meu português não é aquele português da rua aí, do cotidiano. Mas é assim mesmo. Vou chorar? Vai cagar. Vamos que vamos, tamo junto, já sabe, deixa o like, se inscreva. Tchau!